Olá, meus amores, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, porque aqui é o canal que a gente discute as notícias do dia. E, aliás, você aqui dá a sua opinião, e isso é o que mais importa de verdade para mim, porque eu fico conhecendo cada vez mais vocês aí de pertinho. Lembrando que aqui você participa ao vivo através do chat, dos stickers. Como é que eu faço isso, Liliane? Do chat é quando você vai lá e contribui com o canal e vai dando relevância aqui às suas perguntas, tá bom? Então, se você quiser interagir comigo, fique à vontade, não se preocupe, eu nem sei o valor do chat, mas que seja mais baratinho aí, entra aqui para falar comigo para a gente poder discutir os assuntos de hoje, que são importantíssimos. Eu quero contar para vocês que já está mais do que confirmada a saída de quem sequer entrou para fazer parte do Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Claro que eu me refiro ao professor Carlos Alberto, que pediu demissão no final da tarde de hoje. Nós vamos saber detalhes aí. Eu sei que ontem você assistiu a live, não assistiu? Ah, então você perdeu. Falamos bastante sobre esse assunto, mas hoje eu, inclusive, vou apontar um nome aí que está sendo já citado lá, já está na concorrência ou está se candidatando para ocupar essa vaga no Ministério da Educação, tá? Ainda hoje, nós vamos falar que foi aprovado, sim, o projeto de lei 2630/2020 do senador Alessandro Vieira, mas temos esperanças, temos, sim, luz no final do túnel. Que você está achando o quê? Que você vai passar aqui no canal e vai morrer de raiva? De jeito nenhum. Já falei que a nossa proposta não é essa e nós vamos encontrando caminhos aqui. Eu vou perguntando, eu vou sabendo, vou compartilhando com vocês e é por isso que eu peço também o carinho para que vocês façam o mesmo aí, compartilhem bastante, porque nós temos, sim, outros caminhos. Claro que muitos lá, hoje, senador, já decretaram a sua morte política. Porque você vai votar em alguém que eles indicarem agora para prefeito e vereador? Duvido, porque eu também não vou, né? Nós vamos manter essa chama acesa aqui daqueles que estão se negando a ouvir a voz do povo, tá? Ainda hoje, eu quero dizer que fomos alvo de um estudo na Fundação Getúlio Vargas, é isso mesmo, alvos nós que somos apoiadores do governo Bolsonaro. Que povo é esse? Eu até achei muito interessante, porque eu me identifiquei, claro, com o estudo e eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Mas antes, aquele pedido básico: entrem, curtam, compartilhem e comentem, porque, afinal de contas, aqui, esse canal só existe se você estiver aí ativo e como tem sempre estado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção sempre de vocês. E hoje também nós vamos contar com o meu querido convidado, que é o meu professor, o seu professor, de tudo que diz respeito a direito aí, nós vamos conversar com ele, que é o Renato Gomes. Então, já vai convidando aí para vir e participar, porque já ele entra ao vivaço aqui conosco. Bom, primeiro eu quero contar para vocês da saída, né, que já estava sendo esperada. Aliás, nós falamos ontem aqui bastante a respeito disso. Fiquei triste, não tenho o que comemorar, não acho que foi uma boa experiência, não foi para o governo, porque muitos atacaram lá a questão de terem pecado por não procurar saber da formação real dele, né? Que o que constava lá não é o que de fato era, e aí, com formação de mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim. Mas, para dizer o seguinte, que eu fiquei muito triste também, porque hoje, nas minhas redes, eu acompanhei pessoas dizendo assim: Liliane, mas outros lá também mentiram com relação ao seu currículo. Outros lá também falaram que a própria Dilma Rousseff, e aí foi citando vários políticos de expressão no nosso país, que passaram lá por Brasília, ou que estão em Brasília, que sequer tem no seu currículo lá a informação correta, ou teve, porque eles já fizeram essa correção. Mas o que me chateia é o seguinte: a gente não pode compactuar com isso. Não é porque alguns fizeram, ou muitos fizeram, que nós vamos achar isso como algo normal. Eu não acho normal. Ou você é ou você não é, ou você cursou ou não cursou, não tem um jeitinho, somebody love, né? Vamos dar uma arrumaçãozinha aqui. Não, isso não está certo. E eu me fiquei muito preocupada, de verdade, com esse posicionamento, porque mais justo teria sido, eu disse isso e repito, que ele chegasse e contasse toda a situação dele, de fato, né?
me pareceu um pouco de vaidade também nessa questão. E não é um pré-julgamento, não. Isso aqui é para fazer o alerta, porque qualquer um de nós aí pode estar sujeito a essa tentação, né, de fazer parecer o que não é, de descrever o que não é de verdade, e principalmente quando você está pleiteando aí um cargo público, um cargo político. Mas em tempos modernos, inclusive com a interação que temos à disposição, ferramentas aqui na internet, essa desconstrução é muito rápida, né, das pessoas. E eu achei, e repito, que foi um ataque desnecessário, inclusive ao Bolsonaro, que só está procurando alguém para a vaga. Ele sequer é responsável por fazer essa avaliação de currículo. Então, eu posso afirmar, sem medo aqui, que a maior lição que o professor Carlos Alberto deixou para nós, né, foi a lição que nós devemos aprender num banco escolar? Não, dentro da nossa casa. Que mentira tem perna curta, né? Que não devemos nos pautar em qualquer que seja a situação para não evitar um constrangimento como esse, evitar o constrangimento ao governo Bolsonaro e à própria pessoa, né? Eu fiquei muito triste porque eu comemorei muito, gente. Não só pelo currículo dele, mas pelo fato dele ser um senhor negro, pelo fato de ser uma pessoa preparada para enfrentar, né, a vida. Eu fiquei triste, de verdade. Olha, aqui participando comigo no chat, a Isanilda. Ah, querida, pega o óculos da mamãe lá, por favor. Pega o óculos da mamãe que não estou chegando nada. A mentira... Não consigo enxergar. Obrigada aqui, viu, Isanilda Oliveira, que está participando comigo. E você diz que a mentira é uma boa... É uma boa opção? Não, não concordo, eu não acho que seja uma boa opção, não, né? Porque você vê, durou tão pouco o sonho, que é o sonho de muita gente fazer parte do governo. Ser ministro de Estado é algo muito relevante, muito importante, sem sombra de dúvida. Então, por isso, eu quero dar uma boa notícia, que já está, sim, sendo avaliado um novo nome, com a saída do Decotelli, né? Que é do Anderson Correia, ele que é ex-presidente da CAPES e também atual reitor do ITA. Portanto, já foi avaliado o currículo dele. Eu acredito, sinceramente, obrigada, meu amor. Eu acredito, sinceramente, que ele possa contribuir e muito, que nós não venhamos a pecar de novo com essa situação. Ah, agora estou enxergando. Vamos lá. Isanilda Oliveira. Ah, Isanilda, a mentira, tá vendo que ia ficar sem lei? A mentira nunca é uma boa opção. Então, eu concordo em gênero, número e grau com a Isanilda, que está participando aqui conosco. Muito obrigada pelo chat. E, claro, é exatamente isso. Então, ficou essa lição aí para nós e, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Outra lição que nós tivemos hoje, que nós já vamos preparar no nosso dia a dia, é a lição que nós vamos dar nos senadores. Lição essa aqui, com toda grita que nós fizemos na internet, pela internet, eu, pelo menos, eu fiquei gritando o dia inteiro, é modo de dizer, né, gente, que é divulgando lá, fiquei gritando, pedindo para que os senadores ouvissem a população nesse voto aí que foi dado ao projeto de lei do senador Alessandro Vieira, 2630/2020, da lei da censura. Mas nós vamos entender que tem luz no final do túnel com ele, o nosso querido professor, que já está... Mas antes de chamá-lo, professor, para um pouquinho. Tem mais uma pessoa opinando. Rogério Minella, o cabelo ficou 10. Muito obrigada. É para vocês, viu? Me arrumo para vocês, meu amor. Faço cachinho, fico aqui toda prontinha para agradar e ter uma imagem gostosa aí para que vocês possam acompanhar, tá? Quanto ao projeto de lei, Bolsonaro deve vetar. Se reclamarem, que manda cachimbar a formiga. Ai, meu pai, o Rogério dizendo aqui de Maraú, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu, Rogério, por sua participação. Mas nós vamos saber aí como é que está a tramitação desse projeto agora por diante com o meu querido professor Renato Gomes. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Liliane. Tudo bem? Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E são muitos, viu, professor? Muito obrigada aqui pela audiência, meus queridos e amados. Professor, pois bem, nasceu no Senado, né, através do projeto de lei do senador Alessandro Vieira, e agora segue para onde? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Há possibilidade de
a gente ter esperança aí de não acontecer a lei da censura ainda? Sem dúvida alguma. Não confiando no Congresso e no Supremo. Isso aí a gente tem que ser realista. Vamos ser realistas. Tá? O que vai, assim, não existe democracia sem liberdade de expressão. A Constituição é clara quando veda completamente a censura, quando garante ampla liberdade de expressão, só condicionando ao respeito à honra alheia, né? Por isso que existe crimes de injúria, difamação e calúnia. A Constituição garante a autonomia do indivíduo e a autorresponsabilidade no artigo 5º, inciso 2. Então, esse projeto de lei, na realidade, ele tenta, de uma forma velada, instituir a censura, é uma censura dissimulada, deixando os políticos decidirem, no lugar de todos os cidadãos autônomos, independentes e responsáveis, o que eles devem receber ou não. Isso é o típico de um Estado paternalista socialista, né? Como se a gente não fosse autorresponsável e não tivéssemos o direito de manifestar nossa opinião. Bom, ele foi aprovado no Senado, vamos votar agora alguns destaques, sem dúvida nenhuma vai passar isso e vai para a Câmara. Câmara, obviamente, deve aprovar, e aí o projeto de lei vai para a sanção do Bolsonaro. O que pode acontecer dali em diante? Dentro dessa farsa jurídica em que a gente vive, Bolsonaro deve vetar o projeto. Minha sugestão é que vete no 15º dia, no último dia que ele tem para sancionar ou vetar, vete no último dia, vai voltar para o Congresso. Eu não duvido nada que o Congresso derrube esse veto. O que vai acontecer? Alguém da base do governo, algum partido, vai acionar o Supremo, alegando a inconstitucionalidade. Alguém acredita que vai ser declarado inconstitucional? Tudo leva a crer que essa lei natimorta vai vigorar, caso o imponderável não aconteça antes. Estou falando dentro das situações previsíveis. Vigorando, o que vai acontecer? Ela vai obrigar ou não? Existe um dogma aqui no Brasil dizendo que diz que o Supremo dá a última palavra sempre. Ele transforma água em vinho, vinagre em água, ou seja, é de acordo com a conveniência. E não se discute. Isso é um equívoco. A gente está vendo na prática o que está acontecendo. Hoje, toda doutrina, todo ensinamento do direito esvazia as competências do Poder Executivo. A independência do Poder Executivo, ela é fictícia. Pois bem, resgatando essa independência do Poder Executivo, o que o presidente pode fazer? Primeiro, é incontestável que essa lei será inválida, né? Porque a Constituição veda a censura. O que ela está fazendo é criar uma censura velada, uma censura descarada, né? Velada em termos, mas é descarada. E o que ele pode fazer? Ele cria um decreto, né, com base orientando todo o Poder Executivo a não cumprir nada que advenha dessa lei. Ele é chefe de poder. Ele tem o dever de reconhecer quando uma ilicitude flagrante existe. E, com base nisso, todo servidor do Poder Executivo, inclusive a Polícia Federal, os órgãos de controle, não darão cumprimento a nada que advenha dessa lei relacionada à censura. Então, no decreto, ele especificaria o que estaria sendo censura descarada, com base nessa lei. É uma possibilidade. Outra possibilidade, editar uma medida provisória revogando essa lei. Relevância e urgência são inquestionáveis. Não há vedação. Então, ela vai revogar de cara, e o problema é que ela vai ser enviada para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional deve, sim, rejeitá-la. Ou seja, é uma opção? Mas como eu sei que o Congresso Nacional vai rejeitá-la? Dentro da situação que a gente vive, é óbvio que vai rejeitá-la. Salvo se os parlamentares voltarem à atividade normal presencialmente no Congresso e haja uma manifestação igual àquela de 2013, com muita pressão, que tudo mudou. Em 2013 tudo mudou. E além disso, né, hoje o que está acontecendo? Se você for ver nas manifestações, a Polícia Militar do Distrito Federal está impedindo as manifestações próximas, aquelas manifestações que realmente para um pouquinho, professor. Pressão. Respira um pouquinho, professor. Para um pouquinho, Tá. para um pouquinho, porque nós já vamos falar de manifestação, mas é porque eu preciso dizer o seguinte. A sua aula é sempre maravilhosa para nós estamos amando. Mas é dizer o seguinte, no Senado nós tivemos o quadro de quê? De
44 votos a 32, 44 a favor, né, e 32 dizendo não. Eu quero acreditar que é o novo Senado que está chegando aí. Nós tivemos aí uma demonstração, gente, também, que eu não quero perder as esperanças, não. A gente foi apertado. Em outro momento, a gente teria isso num número muito maior a favor, o que me faz acreditar, sim, que nós podemos ter esperança, porque vai ser muito fácil trocar pecinhas lá que não estejam de acordo com o que está dizendo e falando aqui a população. Outra questão que me chamou muito a atenção, e aliás, eu quero dizer para vocês que vocês podem participar do chat também, mandando perguntas aqui com relação para o professor. Aproveitem a presença dele aqui para a gente fazer bastante pergunta para ele, tá? Outra questão que eu quero falar com vocês é que me causa muito espanto que no Congresso não possam ter pessoas já presencialmente. Está ficando muito conveniente as sessões virtuais. As sessões virtuais essas que sequer dão chance e oportunidade para o debate. E isso, com certeza, faz com que as coisas aconteçam em uma velocidade muito maior. Outra coisa que passou desapercebido para muitos também, mas a gente fala, e eu falo em relação aos veículos de comunicação, é que esse momento de votação estaria aí sendo atribuído ao momento que nós estamos vivendo de gravidade do Covid. Não tem nada a ver com Covid. Aliás, internet é algo que possibilita que sejamos totalmente preservados, porque olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou entrevistando o professor Renato, né? E sequer estamos juntos, estamos à distância. O professor Renato está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão me assistindo aí pelo Brasil, pelo mundo. Muito obrigada pela audiência. Então, assim, são manobras, viu, senador Alcolumbre, o queridíssimo, né? Claro que eu estou sendo irônica aqui, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Nós estamos fazendo a leitura de tudo isso. Mas essa imprensa, de novo, que mais desinforma, atrapalha, jamais vai ficar falando nesse bate-papo aberto aqui com vocês. Então, existe, sim, uma forma de criar uma situação para poder avançar as pautas que interessam o Brasil? De jeito nenhum, que interessa a cada um deles, mas tem volta, tem retorno. Que retorno é esse? O retorno das eleições, porque nós estamos em eleições. E nós já sabemos que o Davi Alcolumbre quer eleger o seu irmão, né? Lá no... Eu sempre erro aqui, eu acho que é Macapá, que elegeu o irmão dele. Tem vários senadores querendo eleger as suas esposas à prefeitura das suas cidades, a vereadora, enfim, tem um monte deles lá, daqueles todos lá, e aí é o nosso dever de casa, e você aí, para entender como é que está acontecendo dentro do seu estado, dentro do seu município, porque essa vai ser a nossa resposta contundente. E esses deputados que agora estarão votando também, através dessas representantes, dos seus líderes, deverão ir. E nós não podemos cessar aqui a nossa manifestação, porque hoje eu ouvi uma senadora dizendo assim, tá vendo só? Vocês estão acompanhando, porque eu acompanhei. Você acompanhou, professor, a votação do Senado? Teve a oportunidade de acompanhar? Não acompanhei, não. Ah, perdeu, professor. Sabe por quê? A deputada lá do PT, outras do PSOL, enfim, dizendo assim, olha, tá vendo aqui as manifestações que eles estão publicando aqui, tudo robô. Ela sequer se deu o trabalho de saber que ontem a Polícia Federal já revelou ao ministro Alexandre de Moraes que nós não somos robôs, que nós temos CPF. Então, assim, cada vez mais eles fingindo que nós somos robôs, que é uma conveniência, outra conveniência nesse bate-papo nosso aqui, que só para um alerta, para vocês entenderem que nós não podemos desistir. E por que eles querem tanto derrubar a rede social? Porque eles acreditam que as manifestações, agora sim, para dar o gancho para a sua fala, professor, as manifestações elas são só orquestradas porque existe a rede social. E não é verdade. Porque mesmo que queiram e tentem nos calar por aqui, você e eu vamos continuar sendo o quê? Patriotas, e tudo que nós estivermos assistindo, que não seja para a nossa nação, nós vamos insistir e participarmos das manifestações nas ruas, elas não irão cessar. Eles podem nos amedrontar, eles podem nos calar, eles podem impor o medo, né? Eles podem fazer prisões políticas que já estão acontecendo no nosso país, eles podem fazer o que eles quiserem, mas nós não vamos cessar, porque nós não somos alimentados pelo dinheiro, viu, senadora? Viu? Porque eu também vou ser boba que ficar dando nome de todo mundo, porque eu não quero ser
incomodada, entendeu? Mas ela sabe do que ela falou. Nós não trabalhamos do mesmo sistema que vocês trabalham aí, não. Tudo por dinheiro! Se o Santos estiver nos assistindo aí, vai entender muito bem. Não é? Porque é honesto, um programa que vai lá, oferece dinheiro, você faz o que a pessoa quer, mas não é isso que acontece nas redes aqui. Gente, eu quero que o professor, portanto, elabore mais um pouquinho, professor. Saiu do Senado, foi para a Câmara, pode haver a sanção, pode haver o veto, havendo o veto, né, que é derrubada aí do voto do presidente, pode acontecer, inclusive, de no futuro as pessoas não terem que cumprir uma lei que foi estabelecida. É isso que eu entendi, professor? Tem alguma Olha, correção? se a lei estiver vigendo, a lei, com o veto, né, do presidente, vai para o Congresso derrubá-lo, ou chancelá-lo, ou aprová-lo. Provavelmente vai ser derrubado. Vai publicar e a lei vai estar vigorando. Se está vigorando, todos, né, teoricamente, estão sujeitos a ela. Então, se você publicar algo que contraria o que esteja escrito, dentro lá do que tiver escrito, vai haver consequências. Agora, como é que você anula o efeito perverso dessa lei? Tem que ter alguém que considere ela inválida. E esse alguém tem que ser um chefe de poder. Não é o Zé da esquina, não sou eu nem é você. Tem que ser o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal. Né? Só. O Supremo ele vai convalidar a lei, é inquestionável. Se convalidou aquele inquérito do fim do mundo, aquele inquérito demoníaco, vai convalidar qualquer coisa, né, que atenda os interesses do momento. Então, mas o presidente da República não tem obrigação nenhuma, na realidade, ele tem o dever de reconhecer a nulidade, a ilicitude dessa lei. Está escrito na Constituição. Né? A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, a cláusula pétrea, a restrição de liberdade de expressão. Se quer por emenda constitucional, você pode criar uma lei desse tipo, quanto mais por uma lei ordinária. O presidente da República tem o dever de insurgir contra ela e quebrar essa doutrina mentirosa que diz que o STF diz o que é o direito. Isso é uma mentira, não está escrito em lugar nenhum. Se manipula semanticamente o sentido da palavra guardião constitucional e joga tudo nas costas do STF. O STF ignora regras, ele manipula princípios. Com princípios você faz qualquer coisa. Não tem uma regra nas decisões do STF dizendo que foi violado ou não para justificar uma decisão em um sentido ou em outro. E se aceita isso de joelhos, né? Se faz absurdos e absurdos, e se aceita de joelhos. O chefe de poder hoje do executivo é refém, desnecessariamente, porque o direito está a favor dele, a força das armas está a favor dele. Garantia da lei e da ordem é garantia da lei em qualquer circunstância em que essa violação da lei ameaça a democracia. Uma lei da censura é uma ameaça grotesca à democracia. Cabe, inclusive, um 142 para garantia da lei e da ordem e acabar com a farra, com os abusos em função dessa lei. Agora, Professor, tem que saber fazer e tem que saber, principalmente, se justificar para a população dos ataques que vai sofrer. Aqui diz o Nivaldo Cruz que ele é opinião, viu, gente? Retendo alguns congressistas e togados, então o Brasil começa a andar. O Nivaldo aqui se manifestando, porque as pessoas ficam realmente bravas, mas eu preciso dizer que esse canal, que dá oportunidade para todo mundo falar, para todo mundo participar, eu, Liliane Ventura, não comungo com nada daquilo, vamos fechar a STF, vamos fechar qualquer que seja as instituições. Nós podemos e devemos, sim, trocar as pecinhas. E isso vai levar algum tempo. Ai, demora. Não tem problema, não. Eles estão se mostrando aí, gente. Nós vivemos 16, quase 20 anos sob a pressão do roubalheira. O que é pior do que isso? Né? Agora eles estão fazendo lá, eles estão trabalhando em causa própria. Não é assim? Para se manterem no poder, mas nós sejamos pacientes, porque nós vamos fazer essa mudança que nós tanto esperamos. Agora, professor, uma outra questão que eu quero entender aqui, que é o seguinte, quando eles fazem essa manobra no próprio regimento da casa, né? O regimento que eu acabei de informar, olha, nós estamos fazendo essa votação à distância, nós estamos fazendo isso tudo por causa do Covid, a gente sabe que não é Covid, como é que a gente pode... como é que o cidadão comum pode se manifestar contrário a isso? Ou só pode assistir também?
As redes Mas só sociais você, continuam sendo o melhor na caminho? prática, na prática, o cidadão ele se manifesta pelas redes sociais, de manifestações na rua. Como é que o cidadão comum, vai interferir numa atividade parlamentar no Congresso? Ainda por cima, com tudo fechado, sem segurança. A pressão que normalmente poderia surtir efeito, hoje ela está vedada, ela está praticamente impedida de acontecer. Hoje, inclusive, que eu falei da polícia, a Polícia Militar do Distrito Federal hoje está atuando contra a população. Por que, aí eu levanto a questão, por que não usar as Forças Armadas para permitir dar segurança à população para fazer a manifestação como tem que ser feita? A Polícia Militar está atuando contra a população por ordem do governador do Distrito Federal. Mas é mais do que isso, professor, é mais do que isso. É a conveniência de juntar, que é isso que eu estava falando dentro do Senado, é a conveniência de juntar uma narrativa dizendo que é por conta da preservação das pessoas que aumentou, e de novo, o número de pessoas com Covid, né? Que isso ficou uma narrativa simpática até. Olha, nós vamos evitar, mas é isso que tem que ser escancarado. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o Covid. Se você faz o certo, você faz o certo com a motivação certa. Você não tem que se preocupar com narrativa. Um dos problemas que o executivo ele tem é em função da preocupação com as narrativas. É muito discurso em função das narrativas. A troco de quê? Por que tem que dar satisfação? Tem que ficar rebatendo narrativas? Que é inútil, é conversa de surdos. Quem cria narrativas é quem é a queda do governo. Ora, vai falar o quê? A melhor receita da comunicação é a indiferença e o silêncio. Pelo silêncio, melhor dizendo. Não tem que ficar gastando energia dizendo o que vai fazer ou o que pretendia fazer. Faz e se justifica para a população. Marca lá uma coletiva ao vivo e fala para a população. Rede de TV na cadeia nacional ao vivo fala para a população. Quebra essa gravação, isso aí é gravação tempos sombrios, né? Nunca traz boas lembranças. Tem pergunta para você, professor. Quem participa aqui conosco, eu pedi para vocês participarem aqui através do chat, né? Liliane, minha querida, por favor, peça o professor para falar com o Bolsonaro e orientar. Ô, Belzinha! Belzinha, minha querida, nós já fizemos campanha, já soltamos fumaça, etc e tal, mas olha, de qualquer maneira, eu preciso dizer para vocês que eu tenho muita honra de ser seguida aqui por pessoas no canal que já estão assistindo lá de Brasília. Então, eu fico muito feliz com isso, eu acho que eu tenho que compartilhar isso com vocês, que sinal que eles já estão assistindo, né? Você que está me assistindo, eu não tenho permissão de falar o nome deles, mas eu fico muito feliz, porque é sinal que nós estamos sendo ouvidos lá, né, professor? Que é o caso aqui do professor que me ajuda sempre, viu? Olha, já eu vou falar para vocês do perfil. Nossa, estou falando da nossa vida, estou investigando a nossa vida, gente. Quem são as pessoas que seguem o governo Bolsonaro? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Como elas vivem? O que elas pretendem? Nós vamos saber já. Professor, algo mais relevante que a gente possa destacar dessa fala aí, professor? Olha, em relação aos robôs, né, eu queria uma pergunta que eu fico me fazendo. E daí que tenha robôs? Qual o problema de se pagar o robô para mandar 1 milhão de mensagens? Quem vai receber as mensagens? São criancinhas de 5 anos? Ou são adultos capazes, autônomos, que têm de ter o mínimo de bom senso? Dane-se os robôs. Desde quando contratar robô é crime? Não vem, não. Não vem, não, senhor. Não vem com essa historinha aqui, não, professor. Porque, olha, eu tô falando, todo pegando. Toda. Não, senhor. Eu me arrumo toda. Fico toda, né? Passo lá horas em frente ao espelho para me apresentar comigo, para ser chamado de robô? Não, senhor. Eu não aceito. É claro que é uma brincadeira. Mas sei. Quer dizer o seguinte, eu não aceito. Eu não aceito, porque nós fazemos isso de uma forma tão linda, tão organizada. Você tem noção do que é você levantar uma tag num Twitter, uma tag aqui nas redes sociais, rapidamente, movimentando 30 milhões de pessoas? É isso que a gente faz, é isso que eles não concebem, é isso que eles não aceitam, é isso que eles não entendem. E não tem que entender mesmo, não, porque tudo eles fazem na base do quê? Do toma lá, da cá, e aqui é tudo espontâneo. É por isso que eu entendo, professor. Mas você vai chamar de robô, não?
Não, mas assim, a situação está cada vez piorando. Isso é ótimo, porque ela vai romper e vamos entrar no rumo certo. A vida é Uhum, assim. uhum. Então, já gostei. Olha, a Helenara Borges diz assim: o presidente só ouve os milicos. Eu não sei se ele só ouve os milicos, não, viu, Helenara? Olha, mesmo nos comentários aqui, eu peço um pouquinho de cuidado de vocês, porque eles estão perseguindo, sim, estão perseguindo, e eu não quero receber visita de ninguém na minha casa de madrugada, tá, gente? Então, cuidado aqui com os comentários, porque nós estamos vivendo um momento difícil mesmo. Olha, com certeza o professor está certo, o presidente precisa fazer e não ficar dando satisfação, diz a Mércia Meire, que está participando aqui conosco, e a gente dá essa oportunidade para vocês participarem, porque a gente entende dessa forma, né? O Brasil continua aí apoiando o governo Bolsonaro. Muito obrigada à participação de todos vocês aqui hoje, que estão nos ajudando a fazer com maestria esse programa. Professor, vamos falar dos seus livros? Ainda temos a pauta, hein, gente? Cientista político que veio fazer uma pesquisa sobre as nossas vidas aqui. Vamos lá, professor, seus livros. Ó, conscientização jurídica e política é o que você precisa saber para não ser manipulado por especialistas. É um livro que eu acredito que as pessoas vão gostar. Desmistificando a falácia da presunção de inocência. E acabei de lançar também um que trata, eu descortino o judiciário. Consciência jurídica e política ampliada. Aprenda a distinguir interpretação de manipulação. Brevemente. Isso aí já está na Amazon. Não estou com ele em mãos. Já. Muito obrigada, professor. Fala das suas redes. A Renato R. Gomes Oficial no Twitter e Instagram. E a Unidade do Direito em Foco no Face e no YouTube. Então fique à vontade lá para curtir, seguir, a gente vai trocando ideias. Muito bom. E olha, eu quero dar um recado aqui, que tem muita gente pedindo para a gente divulgar o número dos senadores que votaram a favor e os senadores que votaram contra. Podem ficar ligadinhos aqui comigo, que amanhã eu vou fazer a lição de casa e vou publicar, inclusive, nas minhas redes sociais. Professor, obrigada pela participação. Um grande beijo. Eu que agradeço. Beijo para você, beijo a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Continua aí comigo aí, professor, que você vai acompanhar agora essa pesquisa que eu achei interessantíssima, que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Quem somos nós? É isso mesmo, eles foram fazer uma pesquisa para entender quem é esse povo que continua aí apoiando o governo Bolsonaro. Continua apoiando por quê? Porque não deveria apoiar? Sim. Segundo eles, tudo que já aconteceu, e eles pontuaram 3 situações, nós já deveríamos ter abandonado o barco faz tempo. Que situações foram essas? Primeiro, a questão da saída do ministro da Justiça. Não vou falar o nome dele, não. Não vou falar o nome dele, porque ele está em campanha e porque ele quer se eleger, sim, presidente da República. A Bel está perguntando aqui e o professor já volta para responder. Professor, caso o Bolsonaro se recuse a cumprir a lei, ele não será enquadrado na lei de responsabilidade? Bel, já vai responder para você, tá? E aí dizer o seguinte, o professor, um cientista político e professor titular da Fundação Getúlio Vargas, realizou uma pesquisa. Quem é ele? O professor Carlos Pereira. Ele, curiosamente, levantou aí, eu compartilho com vocês, que somos divididos por 2 grupos. Vejam só, vem qual que você se enquadra aí. O primeiro grupo é o do identitário. É aquele que se identifica com as causas e com as pautas do Bolsonaro. Como ele se manifesta? Ele manifesta apoiando os valores, como conservadores que somos, né? Os valores todos que nós temos, e são muitos, né? A escola sem partido, o Estatuto do Desarmamento, ou seja, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e, portanto, apoiamos ainda o ensino religioso nas escolas. Isso faz parte do grupo 1. Vai vendo em qual que você se identifica, gente, é sensacional. Eu me identifiquei com esse, você também? Eu sou de um tempo que a gente tinha ensino religioso na escola e eu achava maravilhoso. Como a gente tinha também aula de música, como eu falei ontem aqui com vocês, que nós aprendíamos, inclusive, todos os hinos, cantávamos e hasteávamos bandeira, aquelas coisas maravilhosas que aconteciam desde sempre. E o que nós não aprovamos? Nós não aprovamos manifestações que não sejam ordeiras e que não venham com pautas consistentes, que é a chamada aí manifestações das minorias. Eu não concordo com o pedido de aborto,
né, que seja liberado o aborto no Brasil. Eu não concordo de verdade. Eu quero saber se você está se avaliando aí, se autoavaliando. Eu não concordo também a lei do aborto com a liberação das drogas, e eu acredito que vocês também. Então, nesse primeiro grupo, o que há de mais latente entre nós? Nós temos, sim, um compromisso e temos uma ideologia que ela já está sedimentada, ela não é fluida, ela já está arraigada e nós sabemos exatamente por que lutamos e o que queremos na figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Essa aí é, sim, o primeiro grupo. O segundo grupo, que são chamados de pragmáticos. Então, o primeiro identitário, que se identifica com o Bolsonaro, o segundo, os pragmáticos. Os pragmáticos apoiam o presidente por acreditarem nas políticas econômicas. Sabe assim, olha, não, ele vai vir, ele trouxe o Paulo Guedes é o cara que vai botar ordem na casa e estava botando desde sempre, né? O Paulo Guedes vai ajudar, inclusive, promovendo lá reformas tributárias, etc, etc e tal. O Paulo Guedes conseguiu isso, e é bem verdade, né? Junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e estamos caminhando, inclusive, para outras reformas importantíssimas, que são tributárias. Tivemos agora aprovado aí a questão do saneamento básico, que ficou dormindo muito tempo. Aliás, nem Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Essas pautas que deveriam estar pondo aí no virtual. Vocês não acham? Mas vocês estão pulando todas as comissões rapidinho para atender o que interessa a vocês. Por isso que eu parei para falar disso mesmo, tá? Qual é a outra bandeira do pragmático? Vê se se encaixa aí. É aquele que acredita que Bolsonaro será o único que vai conter quem? O PT. Que vai conter quem? O Lula. Por isso que foi tão importante, eles vieram nas redes, reclamaram em alto e bom som que Bolsonaro estava se apropriando de uma obra que era deles, né, desde sempre, lá no Nordeste, que foi as águas do Rio São Francisco chegando ao sertão. Eles só esqueceram de dizer que mantinham todo aquele povo lá no cabresto, e que o Bolsonaro foi, além de levar essa água, esperança, alegria a esse povo todo, o Bolsonaro estava soltando os grilhões que prendiam aquele povo lá, porque eles escravizavam, né? Escravizavam muito. Bom, a Sônia Maria Mello, aqui também participando pelo chat, ela diz, o Alcolumbre sentou em cima do impeachment do Alexandre de Moraes, porque são vários pedidos de impeachment lá, não só do Alexandre de Moraes, e outros também do STF. Mas hoje também serviu, gente, para quê? Serviu para que nós víssemos quais são os senadores que são reféns também, de alguma maneira, do outro poder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, eu estou achando ótimo, as máscaras estão caindo. Eu não consigo ficar infeliz. Eu não fico saltitante alegre, né? Mas eu preciso dizer para vocês que é um processo e nós estamos no meio dele, tá? Bom, então, guardou aí? Primeiro grupo identitário que está ali voltado para as ideologias do que propõe o governo Bolsonaro, que se mantém firme. Os pragmáticos, que estão ali firmes porque pensam sim que podem, na figura do Bolsonaro, combater e avançar em pautas importantes, a pauta econômica e também aquela que ele é o único capaz de deter o avanço do PT. Agora, preciso dizer uma outra coisa para vocês. Gente, vocês acreditam que eles já estão trabalhando para que haja, sim, eles querem reabilitar os direitos políticos, tá? Eles estão trabalhando para que Bolsonaro, hoje que é inelegível, que ele não pode fazer parte de nenhum pleito, né? Porque ele é um condenado, ele é um réu, eles estão fazendo de tudo, e com essa justiça que nós temos no país, não é nada impossível, para que ele possa vir candidato, pasmem vocês, em 2022. Pasmem vocês, tá? E aí, tem uma questão no meio dessa história. Eles conseguindo fazer esse algo inimaginável pela justiça comum, né? Mas por aqueles que detêm o poder da justiça pode acontecer.
eles estariam enfrentando em 2022 Bolsonaro, o que seria péssimo para aquele candidato que está aí já em campanha, que saiu do governo, que foi ministro da Justiça e da Segurança Pública. Vocês estão entendendo, né? Então, que eu não vou ficar falando o nome dele, não vou. Ele já está fazendo campanha aí escrachadamente, não vou fazer, tá? Não vou falar o nome dele e vocês também não deverão falar. E ele, por essa razão, está trabalhando mais do que nunca nesse sentido de criar retóricas e narrativas para aparecer na imprensa, e é o que o pitaco que o outro também está tentando fazer e dar agora no governo Bolsonaro. Gente, é possível que isso aconteça? A gente sabe que eles mexem lá no tabuleiro de forma que a gente está vendo, a gente está enxergando, e eles fingem que não estão enxergando nem ouvindo a população, mas, de qualquer maneira, ainda não mudaram o nosso voto. E é isso que eu preciso dizer para vocês. Nós temos o poder do voto, nós temos o poder de tirar e colocar. Ai, Liliane, mas eles estão. O Davi Alcolumbre está sonhando que ele vai ficar sentado naquela cadeira lá do Senado. Né? Eu duvido, porque hoje, com essa votação que nós tivemos aí de 35 senadores, eu acredito sim que muitos deles lá, na hora da composição, vão poder também puxar dentre esses 44 senadores pessoas para esse novo grupo, porque nós vamos continuar gritando nas redes aqui, tá, gente? Agora, por que esse cientista político foi fazer, o professor Carlos Pereira? Muito interessante seu estudo, viu, professor? Ele foi atrás disso para identificar quem são os apoiadores de Bolsonaro, porque eles estão impressionados. Eles estão quem? Não o cientista político, ou não sei se está também, né? Mas existe na outra ala esquerda do país, e outros que sequer entendem de política, o inexplicável acontecendo. Como pode? E ele pontuou 3 situações. A primeira foi que eles não param de divulgar um número crescente de pessoas vítimas pelo vírus. Né? E só por isso eles entendem que a pecha dessas pessoas que partiram, melhor assim, né? Porque aí a plataforma não me pega aqui, tá, gente? Partiram, deveria ter a culpa está nas costas do Bolsonaro, e não está. Porque a maioria da população entendeu, e já entendeu mesmo, que a gente sabe o endereço certinho dessas pessoas que não quiseram usar, inclusive, de procedimentos que estão sendo usados já lá fora, e muita gente que pegou aqui essa doença se curou através da hidroxicloroquina e desse procedimento todo aí que eles insistem em dizer que não existe, tá bom? Outra questão, então, a relação aí com o enfrentamento à pandemia. 2, qual foi a outra coisa que eles acusaram? A saída metralhando daquele ministro da Justiça. Porque eles davam como certo, gente, que ele faria aquele escarcéu e que o governo Bolsonaro ia desmoronar, que o governo Bolsonaro ia acabar, e ali estava decretada, né, a saída do presidente Bolsonaro, sabendo eles que Bolsonaro é igual massa de pão, mais bate, mais cresce. Adoro falar isso, porque é verdade. Por quê? Não param de passar vergonha, ainda tem mais uma questão, tá? Então, lembrou aí? O enfrentamento à pandemia, a saída do ministro, daquele ministro que saiu atirando. Nós ficamos uma semana esperando para assistir a um vídeo bobo, né? Um vídeo bobo, porque eles se propuseram mostrar o vídeo para revelar o que o Brasil estava esperando. Eu também fiquei esperando. Cadê? Vocês viram alguma coisa? Nem eu. Nós não vimos nada, porque não tem nada. Ai, porque ele enfrenta... Não tem nada. Não tem nada. E ainda aproveitaram esse mesmo vídeo que foi com que começaram a perseguição ao ministro o ex-ministro Abraham Van Traub. Bom, ainda falta mais um ponto. Que ponto é esse, Liliane? Não, esse homem não cai, gente. Nós fizemos esse caminho, estamos fazendo esse outro caminho, esse homem não cai. Esse aqui agora ele vai cair. Vamos botar mais essa situação aqui. Qual foi? Grudar o Queiroz no Bolsonaro. Grudar, pegar o chiclete, grudar assim e dizer, olha, o Queiroz vai derrubar o governo Bolsonaro. O Queiroz, que teve amizade com o Bolsonaro de longa data, todo mundo sabe. Eu também tive por amizade pessoas que eu não teria hoje, nunca mais na minha vida, se pudesse, nem veria. Entendeu? Não é assim? Você também não é assim? Não tem pessoas que passam pela sua vida que você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Essa pessoa não merece minha consideração porque te traiu, porque prometeu e não cumpriu, porque apunhalou muitos pelas costas, não é?
E nós não temos isso? Então, o Bolsonaro, porque teve uma amizade com Queiroz e Bolsonaro. Aí foram para as pesquisas. O que aconteceu? Nada! Bolsonaro continua com o apoio dos pragmáticos, né, que eu expliquei para vocês, e dos identitários. Gente, meus amores, isso é uma excelente notícia. Isso é uma grande notícia, porque por mais que nós estejamos sendo estudados, né, e estamos sendo analisados, isso só me faz pensar que eu estou no caminho certo e quero ouvir a sua opinião aqui também. Eu quero que você coloque aqui, se você se identificou, se você está no grupo dos pragmáticos, se você está nos identitários, porque os identitários são mais pela ideologia mesmo. Eu não quero ver isso no meu país. Eu não quero ideologia de gênero sendo implantado na tenra infância. Que a criança tenha vontade de saber do que se trata, porque isso vai acontecer ao longo da vida e a gente tem que respeitar as fases das crianças. É porque sejamos contra os homossexuais, porque temos que apedrejar o homossexual? De jeito nenhum. Eu aqui tenho a minha crença, tenho inclusive a minha profissão de fé, mas que não vem ao caso, porque eu acredito que Deus faz tudo perfeito. E se as pessoas escolhem outros caminhos, que elas sejam felizes pelas escolhas dela e tenham responsabilidade pelas escolhas dela. Mas isso acontece quando se tem maturidade. Maturidade. Porque eu, Liliane Ventura, ainda que saiba e paute a minha vida pelas escrituras sagradas, não serei eu que vou apontar o dedo para dizer que a pessoa está certa ou está errada, pelo que ela escolhe para a vida dela. Não serei eu, porque também eu estaria contradizendo o que está na Bíblia Sagrada, que é o meu livro de cabeceira, é meu livro da minha vida, que pauta a minha vida. Vocês percebem? Então, por isso que eu advogo sempre que temos que preservar as nossas crianças, esses que têm que ter o direito de aflorar para a vida no seu tempo certo. Ninguém come manga verde, ninguém sobe no pé de abacate, tira um abacate verde para comer porque é ruim, né? Porque não está na hora. Na natureza a gente contempla tudo isso. Então, por essa razão, eu estou ali no grupo identitário. Já falei, não sou a favor do aborto. Quem não quer engravidar é só não transar. Não sei nem se podia falar isso aqui, posso, né? Como é que faz? Ou vocês são... Eu sou de uma época que no interior o povo falava assim, ó, quando a menina ficava, né, mocinha, né, assim, ficava mocinha, olha, cuidado que pode engravidar da toalha de banho. Olha, cuidado que você... Gente, eu sou velha, eu conto para vocês sabem que eu conto tudo. Eu conto tudo para vocês, não é? É isso. As crianças, os adolescentes, as pessoas precisam ser respeitadas, ainda que as escolhas estejam erradas. Agora, nós não podemos ofertar, ainda que elas façam as escolhas lá na frente, a gente não precisa abrir um cardápio de coisas que não vão acrescentar no primeiro momento no estágio de vida que elas estão. É só isso que eu falo. Então, por isso também vieram com essa pecha, e eu desafio aqui, se tiver algum que faça parte do movimento LGBT, etc., aonde esse governo foi cutucá-los, ou foi proibir, ou foi perseguir algum deles? Nenhum. Aliás, muitos estão, inclusive, agora muito simpatizantes ao entendendo quem é o Bolsonaro, ou quem é o governo Bolsonaro. Porque em nome de uma diversidade, né, que era pregada lá atrás, eles queriam o quê? Uma homogeneidade. É isso que eles estavam esperando. Que todo mundo aderisse às causas, né, sem sequer... Estou botando aqui que está acabando a bateria do meu celular, gente, calma aí. Que as pessoas sequer... que as pessoas não poderiam sequer questionar. Não podia questionar de jeito nenhum. Entenderam? Então, olha, quer seja pelo identitário, quer seja pelo pragmático, eu também não quero ver o PT. Vocês querem? Vocês querem o PT de volta? Eu quero saber. Fala aqui. Quem quer o PT de volta? Eu duvido. A gente já sabe o que eles fizeram, que eles foram capazes, eles destruíram a família. Eles destruíram as famílias, criando situações, inclusive, quando os pais educavam dentro de casa, com uma escola que não favorecia absolutamente nada. Entendeu? Olha aqui, a Janete Dias participando, obrigada pelo chat. A Janete diz, Liliane, hoje no programa do Datena, ele entrevistou o pessoal da Anvisa.
que disse que esses remédios para a Covid-19 não têm garantia, tem que esperar as vacinas. Tá bom, meu amor, eu já contei para vocês, vou repetir dentro da minha própria família, nós tivemos casos que foram já, graças a Deus, está todo mundo passando bem. E é outra coisa, é uma chance, por que não fazer a tentativa? E Porto Feliz, uma cidade aqui de São Paulo também, São Paulo, Minas Gerais, meu pai, agora não quero errar. Também que adotaram esse procedimento previamente, está todo mundo feliz, está todo mundo contente, é o nome da cidade e a situação dos habitantes de lá. Então, não venha me dizer que já fiz entrevista aqui com a doutora Anice Yamaguchi, já fiz entrevista aqui com o doutor lá da Amazônia também, que fez uma entrevista linda que o YouTube derrubou, porque é isso que eles fazem. Então, é isso que eles pretendem a todo momento. Ainda que tenha esse número de óbitos que está acontecendo aí, que a gente fica apavorada, triste, porque são famílias enlutadas, são pessoas que estão partindo e que muitas delas sequer tiveram acesso. E vocês sabem muito bem que vocês conhecem aqui o canal. Tá bom, gente? Então, por essa razão, eu quero deixar aí no seu coração uma mensagem de fé. De fé. Porque esse movimento está acontecendo e nós temos que respeitar, porque tudo isso é projeto de Deus na nossa vida. Até porque esses que estão tanto atacando a sociedade brasileira, que estão lá atacando, né, um enfrentamento a todos nós, porque eles sabem o que nós desejamos. Eles ficam aí fingindo que não sabem, mas eles sabem, com certeza. O retorno vai ser esse ano, eleições municipais, e o que depender de mim, eu vou passar aqui todos os dias, vão tentar calar a gente, lei eleitoral, não pode falar de partido, não pode falar de candidato, não pode falar de nada. Mas nós temos aqui a nossa comunicação, que é reta e direta, né? Nós vamos continuar tendo, e, claro, obedecendo a lei eleitoral, porque eu também não quero ser multada, nem tirar meus canais do ar, mas nós vamos aqui fomentando de tal modo que você não se esqueça, que você não se iluda, ainda que as pessoas se apresentem, né, com uma roupagem nova, com uma carinha, porque eles ficam todos bonitinhos, eles se preparam para as eleições, fazem dieta, fazem cirurgia plástica, né, eles se transformam para seduzir o seu eleitorado. Ok, tá valendo, só que nós sabemos quem é quem desde sempre, desde já. E nós não vamos perdoar de norte a sul desse país, de leste a oeste, as pessoas que estão lutando para acabar com o nosso país. São poucos, gente. É um gato pingado lá que insiste em dizer que faz parte de 70%, mas, de novo, gloriosamente, nós mostramos que somos muitos e que somos fortes. Vamos acalmar os nossos corações e entendendo que, por tudo isso, por que eu quis trazer esse estudo para vocês? Porque nós estamos no caminho certo. Porque somos pessoas corretas, honestas, somos pessoas que, sim, respeitamos a diversidade de cor, diversidade de postura, até mesmo nas questões políticas, não é? A gente respeita, porque quem judicializa tudo não é a direita. Aliás, nós temos que aprender isso. Quem vem aqui bater na gente, a gente tem que botar na justiça. Tem que levar à frente, sim, tem que conduzir. São eles lá. Isanilda Oliveira. O YouTube não estava deixando publicar o meu chat, só porque eu disse que o Lula é ladrão e eu estou fechada com o Bolsonaro. E sim, eu sei que muitos de nós, viu, Isanilda, estamos sofrendo da carne. Eu acabei de contar para vocês que, inclusive, nas minhas redes, né, no YouTube, eles foram lá e derrubaram um vídeo com tanta clareza, com tanta presteza, respeitando, sim, porque a esquerda foi lá, denunciou o vídeo e eles derrubaram o vídeo. Não tem problema, não, eu faço outro. Porque eu não desisto jamais, porque informação para mim é o que há de mais precioso. Até porque eu tenho vocês aí do outro lado me acompanhando, me dando o carinho e a atenção. Isso não tem preço. Hoje aqui, ó, somos de novo muitos no YouTube, muitos no Facebook. Muito obrigada. E se eu merecer, e se esse nosso encontro merecer aí a atenção de vocês, por favor, continuem fazendo esse trabalho lindo que vocês têm me ajudado tanto, que é de compartilhar e comentar. Porque a plataforma entende que o conteúdo foi relevante. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. E não se esqueça, ninguém chateado, ninguém aborrecido, não vamos nos alimentar aí de nada, né? Nos alimentarmos de nada que possa atingir a nossa saúde, o nosso bem-estar, porque nós estamos no caminho certo. Por quê? Se Deus é por nós, eu ouvi. Quem será contra nós? Sigamos juntos, meus amores. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção.
Boa noite e amanhã tem muito mais. Espero vocês, hein? Nas minhas redes sociais, durante o dia também aguardo todos vocês lá. Beijo, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro.